Eu não disse que você não teria que lidar com nada. Não é, eu estou sem problemas, mas eu estou livre dos problemas. Nesse nível de amadurecimento, na unção do decreto, você se torna a solução. Deus quer que você seja a solução, porque você está me carregando. Você quer que eu faça algo e você vai fazer o quê? Você quer que eu fale algo, o que você vai falar? Esse é o tão poderoso que nós somos, mas a não ser que nós tenhamos o entendimento de toda a dinâmica, nós não somos. Então, levante suas mãos, vamos agradecer a Deus para que o Espírito Santo possa abrir o que Ele precisa abrir para nós nessa casa essa noite, não somente aqui, mas ao redor do mundo, em países diferentes onde as pessoas estão conectadas. Nós te agradecemos por cada pessoa, cada família, cada casa, cada pessoa que veio para estar presente aqui essa noite, e nós nos rendemos ao Espírito Santo. Fale, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. O assunto que a gente vai falar é de amadurecimento, é um assunto de amadurecimento. Então, eu tenho que apontar algumas palavras para você poder entender quão madura essa área, essa arena será. Nós vamos lidar com o assunto como desenvolver uma unção de decreto. Uma unção de decreto. Nós vamos ver alguns versículos que foram apontados para nós por Deus, para que tenha um certo elemento de maturidade que precisa estar no lugar certo antes de você conseguir operar ou funcionar nessa esfera do Espírito. Eu preciso chamar a lembrança na nossa mente, o apostólico, e a razão pela qual eu tenho que fazer isso é porque essa igreja tem sido, por falta de uma melhor palavra, programada para a esfera do sobrenatural. Ok? Então, existem algumas mudanças que precisamos fazer, algum amadurecimento que precisa acontecer, crescimento, revelação. Então, eu quero que você anote algumas palavras aí. Unção, anote essa palavra, unção. Tem uma certa quantidade de unção para você entrar na próxima palavra que se chama autoridade. Ok? E depois, aqui tem uma palavra que, se você não prestar atenção, você não vai conseguir agarrar essa palavra, atmosfera. Em outras palavras, esse tipo de amadurecimento fará com que você seja um transformador de atmosfera. Ok? E depois tem uma certa quantidade na esfera do Espírito que Deus, o Pai, tem expectativa que você ative coisas que uma outra pessoa não conseguiria mover, mas você, porque você vai estar amadurecido agora nessa unção de decreto, você conseguirá ativar coisas que não seriam normalmente ativadas. E antes de eu sair do office, ele disse para mim, enfatiza. Então, quantas palavras você tem? 4? Sim. Enfatizar dessa forma, movendo, saindo de simplesmente atividades, deixando as atividades, em outras palavras, organização, estrutura, ir para a igreja, orar, tomar ceia. Na verdade, essa unção, essa autoridade, você vê essa unção, essa autoridade e essa transformação de atmosfera, existe um crescimento que precisa acontecer primeiro. A palavra confessar significa que você está admitindo ou testificando, certo? Você está confessando, você confessou Cristo, lembra? E eu posso ler mais outras coisas sobre confessar, mas eu quero avançar um pouco mais. E a palavra proclamar significa anunciar, oficialmente, publicamente. Quando se trata do nosso assunto, decretar pode ser negativo, significa cortar, impedir, ou pode ser fazer com que algo seja colocado no lugar
através de uma autoridade governamental. Eu quero que você pense espiritualmente, mas eu quero que você pense governo agora. Para nos preparar, vamos para Gênesis 1, 28. Você pode colocar no telão essa noite, Gênesis 1, 28, porque eu tenho muitos lugares para a gente ver. Gênesis 1, 28. Você não conseguirá fazer essas coisas que você está vendo nesse versículo, a não ser que você chegue num ponto onde você não está só confessando e proclamando, mas que você está num ponto de saber, quando você diz a palavra decretar, significa que você tem autoridade garantindo o que você fala. Ok? É algo que não pode ser negado. Agora, quando você chega num certo elemento de maturidade, os versículos se tornam assim. Veja. Em outras palavras, você diz e é isso. Vamos ver esse versículo. Deus os abençoou, está comigo? E Deus disse a eles, Deus os abençoou e Deus disse, Deus os abençoou primeiro, certo? E disse para eles, o que ele disse? Sejam frutíferos, que mais? Multipliquem, que mais? Reponham a terra, que mais? Subjuguem a terra. Oh, meu Deus, que mais? Tenha domínio, você vê. Eu quero que você, na sua Bíblia, sublinhe todas essas palavras. Elas são tão poderosas. Mas isso não pode ser feito sem um entendimento apostolicamente e profeticamente. Isaías 9, versículo 6. Vamos lá. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Deixa eu ver mais aqui para você ter um melhor entendimento aqui. Agora, isso é profético aqui. Porque isso é mais para esse tempo agora. Porque a nós uma criança nasceu, a nós um filho é dado. Está falando sobre Jesus. E o governo estará sobre seu ombro. E seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Versículo 7. Do aumento do seu, o quê? Governo. Agora, deixa eu dizer isso para você. Por causa de Gálatas 4, capítulo 4. Eu preciso que você mergulhe nisso. Gálatas capítulo 4. E Efésios capítulo 4. De versículo 11 a 16. Nós precisamos crescer. Nós temos esse versículo aqui, o governo estará sobre seu ombro, a paz e o governo de paz não terá fim. Isso é para um cristão maduro, que sabe como vestir a unção de decreto. Em Gálatas capítulo 4, você vai descobrir que você pode ser um filho de Deus e nunca receber os benefícios. Até que você reconheça que você precisa estar maduro o suficiente para operar nesse nível da esfera do Espírito. Vamos olhar, eu quero que você anote, antes de eu ler, eu quero da gente nosso texto de ouro. Decretar. O que significa decretar? De um ponto de vista negativo, é cortar ou impedir. Significa decidir. É uma decisão com garantia do governamental, uma garantia governamental. É um decreto, é uma ordem oficial liberada por uma autoridade governamental legal. Nós precisamos chegar na esfera do Espírito com esse entendimento. É diferente de confissão e proclamação, que tem isso traz uma iniciação governamental. Em outras palavras, um decreto carrega muito mais autoridade do que a confissão e a proclamação. Aqui tem algumas anotações que eu fiz antes de eu sair do office para você. Uma ordem, geralmente,
tem a garantia da lei, a lei está por trás. Eu quero que você pense sobre as coisas que você está lidando na sua vida. À medida que você amadurece nessa área, você vai conseguir lidar dessa forma. Quem está comigo? Ok. Olha outra coisa que eu vou te falar. Uma vontade pré-estabelecida. Quantos aqui são ordenados por Deus? Uma ordem que não pode ser impedida. Como um todo, a igreja não está nessa altura, porque a igreja não tem funcionado, operado da forma correta nos 5 dons ministeriais. A igreja só conhece o pastor e o mestre. Então, portanto, eles não têm muitas vezes. Olha em Efésios capítulo 4, versículo 16. Efésios 4, 16. E veja onde nós estamos indo, veja onde nós estamos com a expectativa de construir aqui. Todas juntas suprem, um suprimento de todas as juntas. Você vê todas as juntas, não é só o púlpito. Mas você vê o que eu estou falando? Você vê, veja, nós sabemos um pouco sobre fé, sobre confissão, mas nós estamos falando sobre decreto agora. O decretar, é saber que é legalmente de direito para eu ter um milagre. É legalmente o meu direito para eu ressuscitar alguém. É legalmente o meu direito para eu decidir não vou morrer agora. Essa é tanta autoridade que você tem. Decretar significa determinar ou ordenar. Tenho mais 2 que eu vou te dar aqui. Ordenar pelo governo. É uma ordenação pelo governo. Isaías 9, 6 e 7. Eu falei para você. E nós estamos falando da cruz também. O que eu digo é ordenado pela cruz. Está consumado. Ok. Então, decretar é um comando, é uma ordem. Como desenvolver uma unção de decreto? Você está ouvindo? Existem algumas viagens divinas, eu quero que você pegue de viagens divinas que você precisará ficar familiar na esfera do Espírito. Viagens divinas não é normal. Oh, meu Deus. Não é uma rota normal. É a divindade de Deus te levando em lugares onde você nunca esteve antes. É uma viagem sobrenatural na esfera do Espírito. Você me acompanha? Lugares que um homem normal, uma mulher normal não conseguem chegar. É um homem e uma mulher que saíram do normal e entraram no sobrenatural. E você diz coisas e tem expectativa de que elas aconteçam. Tem momentos que você é suposto de sair da oração e começar a decretar. Você diz, está feito. Então eu quero que você anote essas viagens divinas. Na verdade, quando você está no culto agora na igreja, você tem que estar viajando divinamente. Você é suposto a ter expectativas.
Estamos com expectativas aqui essa noite. Expectativa, porque você está numa esfera sobrenatural, certo? Existem algumas viagens divinas que você precisará ficar familiar na esfera do espírito. Ouça com bastante atenção. Se você quer ver as bênçãos de Deus destravadas na sua vida, em outras palavras, você vai ter que fazer umas viagens divinas. Você não consegue fazer viagens tradicionais. Você tem que ter expectativa de que Deus vai fazer coisas grandes e poderosas. Você ainda está aqui? Anota aí. E eu vou pegar o versículo principal. Movendo num novo domínio. Eu queria anotar a dimensão, mas ele falou para mim, não, escreva movendo para um novo domínio, no espírito, da forma correta. Você tem uma revelação espiritual nova disponível. Você tem uma revelação espiritual nova disponível. Jó, capítulo 22, versículo 21. Agora, muitas pessoas dizem que esses estavam acusando Jó erroneamente. Sim e não, porque Jó, no capítulo 1, ele estava preocupado com o que ia acontecer e ele trouxe esse problema em cima dele mesmo. Ele continuava preocupado como os filhos dele iam se comportar. Talvez eles podem ter pecado, podem ter feito isso, ter feito aquilo. Você não pode ficar fazendo isso. No primeiro capítulo está lá, mas eu não vou lá. Jó, capítulo 22. Agora, nós estamos trabalhando aqui para chegarmos no versículo 28. Nós estamos tentando chegar lá, mas não podemos ir lá direto. Não podemos ir direto. Mas isso é tão poderoso. É por isso que eu estou te dando um prelúdio sobre o decreto, sobre o que significa decretar. Você também decretará algo. Você está vendo? Versículo 28. E o que acontecerá? Essa coisa será estabelecida a você. Uau! E a luz brilhará sobre seus caminhos. Isso é um versículo poderoso, mas não é proclamar, não é confessar, é decretar. Está carregado com garantia celestial sobrenatural. Você tem que estar maduro o suficiente para reconhecer o que você está fazendo. Você me acompanha? Agora, esse rapaz, Jó, estava com problemas. E os amigos dele estavam chicoteando ele. Mas todos nós precisamos de uma chicoteada. Quanto tempo você está na igreja? 20, 30, 40, 15 anos? Quanto tempo? Todos nós éramos para estar mais adiante. Éramos supostos a estar mais profundos, mais fortes, termos mais autoridade, mais unção. E especialmente cada um precisa ser um transformador de atmosfera. Cada um aqui. Você chega num lugar, a atmosfera muda. As pessoas têm que estar ao seu redor e ter expectativa de que algo vai acontecer. Olha quem está aqui, ela está aqui com a gente. Fica quieto, presta atenção. Você é um transformador de atmosfera. Porque você tem tanta confiança em Deus. Não é porque você é tão grande, mas você é tão conectado. Você me acompanha? Quantos de vocês querem essa parte da sua vida ficar mais e mais forte? Sim, sim. Então, é por isso que você está aqui essa noite. Versículo 21. Primeira palavra.
Apegue-se. Nunca pare de apegar-se a Deus. Apegue-se agora a Ele e esteja em paz. Olha o que ele diz. Para que então coisas boas venham sobre você. Então, se eu me apego da forma correta com Deus, eu estarei em paz. E aí não importa como as coisas estejam acontecendo ao meu redor, coisas boas virão sobre mim. Agora, preste atenção no que eu estou a ponto de dizer. Se isso é verdade, então, portanto, as tempestades não vão me incomodar mais. Eu estou muito apegado para essa tempestade me incomodar. Eu estou vivendo no ambiente Romanos 8:28. Mesmo que a árvore possa soprar e cair, mas não importa porque os fatos não podem mudar a verdade, mas a verdade pode mudar os fatos. Eu estou falando sobre a sua vida agora. Eu não tô lá com o Jó, mas não, eu tô com a sua vida agora. Veja, nós temos que trazer essa Bíblia para onde nós estamos e reconhecer que nós temos o mesmo Deus. E o que quer que seja que estejamos lidando, Ele pode lidar. Ele pode lidar. Ele pode lidar. Diga para alguém, Ele pode lidar. Eu não disse que você não teria nenhum problema. Não é uma questão de ter uma vida sem problemas, mas você fica livre dos problemas. Nesse nível de amadurecimento, na unção de decreto, você se torna a solução. Deus quer que você seja a solução, porque você está me carregando. Você está querendo que eu faça algo e você vai fazer o quê? Você quer que eu fale algo? O que você está falando? Esse é tão poderosos que nós somos, mas a não ser que nós temos um entendimento de toda a dinâmica, nós não somos. Nós estaremos só cantando músicas e algumas coisas vão acontecer, mas não desfrutaremos da plenitude disso. Apegue-se agora a Deus e esteja em paz para que então as coisas boas venham sobre você. Olha o versículo 22. Quanto você tem recebido? Se você está em pânico, você não está recebendo. Por causa do que está acontecendo à sua direita, à sua esquerda. Se você está em pânico, você não pode entrar em pânico. Receba, eu oro, a lei da sua boca e amontoe suas palavras dentro do seu coração. Se você retornar para o Todo-Poderoso, você será edificado e será colocado a iniquidade longe do seu tabernáculo. Então você amontoará ouro como poeira e como ouro de Ofir como pedras e sim, o Todo-Poderoso. Versículo 25. Sim, o Todo-Poderoso será a sua defesa. Veja. E você terá muita prata. Então você terá o seu deleite, a sua alegria no Todo-Poderoso. E você levantará a sua face a Deus. Aleluia. Agora, deixa eu te fazer essa pergunta antes de eu avançar um pouco. Me ouça com bastante atenção. Quem está lidando com alguma coisa aqui essa noite? As mãos estão levantadas. Ok. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Você vê aqui só para uma lição de domingo. Você está ouvindo? Deus, Ele está querendo lidar com qualquer coisa que você esteja lidando essa noite. Não importa há quanto tempo você esteja lidando com isso. Você pode não ter lidado com isso da forma correta, mas essa noite você vai aprender a lidar com isso da forma correta. Você vai começar a decretar algumas coisas. Em outras palavras, decrete o que você não vê. Nós temos que parar de repetir coisas.
Nós temos que começar a ver as coisas que são opostas ao que falamos e não cremos. Você não pegou, você não entendeu. Nós temos que ver as coisas que são opostas ao que você disse e não crê. Creia naquilo que você fala. Porque Deus garante você. Agora, ele até fala sobre, no versículo 26 novamente, e você então fará o quê? No versículo 26, desculpa, você se agradará do Senhor Todo-Poderoso e você levantará sua face a Deus, certo? Versículo 27 agora. Leia o versículo 27. Você fará a sua oração a Ele e Ele ouvirá você e você pagará seus votos. Depois ele continua no versículo 28 agora, acabamos de orar, né? Falou. Veja, eu quero te levar mais avançado, mais adiante. Você também não só ore, você também decretará uma coisa, decretará algo. E isso será estabelecido a você. Agora, quantas vezes você para só depois da oração? Você ora e para. Você nunca fez o Marcos 11, 23 numa situação. Veja o que você fala. Decrete. Você decreta algo. Vamos lá, vamos continuar. A unção de decreto, quando entendida da forma correta, carrega o poder de Hebreus 4:12. Olha lá rapidamente. Ela carrega o poder de João 6,63. Olha lá rapidamente. Ela carrega o poder de Isaías 55:11. Olha lá rapidamente. Olha Hebreus 4:12 lá. Está anotando aí? A unção de decreto, quando entendido da forma correta, carrega o poder de Hebreus 4:12. Essa palavra é viva e poderosa, mais afiada que uma faca de 2 gumes, divide alma e espírito, juntas e medulas e discerne as intenções e pensamentos do coração. Olha João 6,63. É o Espírito que dá vida. A carne não traz nada de bom. As palavras que eu falo a vocês, elas são Espírito e são vida. Você viu isso? Agora depois Isaías 55:11. Meu Deus, eu preciso te levar para você poder decretar algo. Você está ouvindo? Eu tenho que te levar para Isaías 55:8. Porque você tem que chegar numa conclusão. Meus pensamentos não são seus pensamentos. Meus caminhos não são seus caminhos, ok? Você tem que acertar isso antes de chegar no versículo 11. Veja. Em outras palavras. Oh, meu Deus. Você não coloca para fora suas próprias palavras. Você coloca minhas palavras lá fora. E o versículo 11, veja, meus pensamentos não são os seus pensamentos. Versículo 8, versículo 11 fala, Isaías 55:11. Você coloca minhas palavras lá, eu quero que você... Minhas palavras não voltam para mim vazias. Então, se elas voltaram, você colocou suas palavras lá. Você não estava falando como meu representante. Assim serão minhas palavras que saírem da minha boca, não retornarão para mim vazia, mas elas farão aquilo que me agrada e prosperarão naquilo que... Então você não tem como impedir essas palavras. É isso que faz com você quando você vive um estilo de vida de decreto. Ouça com bastante atenção. Um decreto, uma ordem que tem a força da garantia do céu.
um decreto real, da realeza. É uma vontade pré-ordenada. Significa um comando determinado. É uma ordem. É uma ordem, uma demanda. Você volta para Isaías 9, 6 e 7. Você volta para Gênesis 1, 28. Você vê? Você está ouvindo? Você está ouvindo? Você está ouvindo? Você volta. Nós frequentemente falamos sobre Marcos 11, 22, 23, 24. Você pode abrir se quiser. 22, 23, 24. Eu penso, 22, 23, 24. Meu pai espiritual utilizava esses versículos o tempo todo. Mas isso precisa estar claramente uma fé de comando que sabe a sua autoridade. Marcos 11, 22. Você diz, tenha fé em Deus. Vê o versículo 23. Se você disser a esse monte, erga-te, lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que acontecerá. Crê no que você diz, essas coisas. Não duvidar no seu coração, mas crê que essas coisas que você disse acontecerão. Você terá o quê? O que você disse. Versículo 24 diz o quê? Verdadeiramente eu digo, portanto eu te digo, tudo que você desejar, quando você orar, crê que você recebeu e você o terá. Quem está comigo aqui em cima? Veja. Na esfera do espírito, no nível espiritual, você precisa estar no modo apostólico para poder operar plenamente na igreja do Novo Testamento. Você precisa ter discernimento, você precisa saber quem está falando com você, o que eles estão falando. Você entende? Você precisa saber qual a sua própria autoridade. Você não pode ser bebê chorão, todo mundo tem que impor as mãos sobre você a cada segundo. Você é suposto a estar impondo as mãos sobre outras pessoas. Pare de falar sobre o problema muito. Quanto mais você fala sobre o seu problema, mais você está lá na internet. Você não entendeu. Quanto mais você fala sobre o que você está lidando, a internet continua te alimentando. Sabe que você vai botar para fora mesmo, continua alimentando. Você nunca me ouviu falar de meus problemas aqui. Você acha que eu não tenho problemas? Eu não tenho problemas. Não, eu não falo sobre eles. Para que vai fazer o bem para quê? Se eu vier para cá e falar, eu tive esse problema semana passada. Deus resolve todos eles? Fique comigo por alguns minutos. Isaías 45, versículo 11. Deus te fez um comandante na vida e à medida que você desenvolve os caminhos dele. Isaías 45, você é um comandante. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, e seu Criador, peça algumas coisas com relação ao meu filho e as obras das minhas mãos, comande o quê? Vá para o próximo versículo 12. Eu fiz a terra e criei os homens sobre a terra. As minhas mãos esticaram dos céus e todo o seu exército eu ordenei. E depois no versículo 13. Eu o levantei em justiça e eu direcionarei todos os seus caminhos. Ele construirá minha cidade e libertará meus cativos, não por preço nem por recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Agora, quando eu anotei essa coisa que eu vou falar agora, eu pensei sobre todos vocês. Olha o que eu vou falar agora. Tem uma unção sobre isso. Se você pegar isso, algo vai acontecer com você.
Todas as prisões que você tem tido na sua vida, prepare-se para sair delas. Você vai falar a sua saída. Toda prisão na vida que você já esteve, tem estado, essa noite, prepare-se para arrancar de sua vida. Isso é o tão poderoso que a palavra de Deus tem que ser. Você não deveria segmentar a palavra de Deus. Em outras palavras, vai acontecer depois. Acontece depois de um tempo. Não, Deus quer que aconteça agora. Você online, vocês estão online por um motivo. Não importa onde você esteja, se você está na Alemanha, não importa onde você esteja. Você está online por um motivo. Deus disse para te falar, que Ele mandou eu te falar. Cada prisão que você tem estado essa noite, se prepare para sair disso. Deus é grande o suficiente para falar isso? Eu não ouvi ninguém dizendo, tô fora. Deus vai garantir você. Deus ama um bom desafio, porque não tem desafios para Deus. Eu tô fora. Ele diz, pode estar 30 anos nesse problema, diz, eu tô fora. Deus pode mudar tudo na vida de várias pessoas com relação a você. Eu vou te dar isso agora para você ler, entendendo o poder de um decreto de realeza, de reinado. 2 Crônicos, capítulo 30, de 1 a 6. Você lê aí. Nessa unção de decreto, está desbloqueando as bênçãos de Deus na sua vida. Tudo que tem sido bloqueado, à medida que você se alimenta nisso e deixa o Espírito Santo te falar mais sobre a unção, você vai começar a destravar as bênçãos de Deus na sua vida. Jó disse, decrete algo, não disse? O que ele disse depois que decrete de algo? E acontecerá a você, e a luz brilhará sobre você. Novamente, o Espírito de Deus disse para mim, e eu não sei como ele vai lidar com você com isso. Você não será mais roubado, porque você está mantendo a válvula aberta. A válvula dessa revelação, dessa verdade, você não será roubado mais. O Espírito Santo vai lidar com você. Mas você, todos que estão debaixo do som da minha voz, algo está acontecendo com você hoje. Confie no Espírito Santo. Simplesmente confie no Espírito Santo. Decretar acaba com a dúvida. Decretar destrói a mente dúbia. Decretar, o decreto abre as portas que nenhum poder pode fechar. Ouça isso agora. Quantos milagres estão esperando por você, pelo seu decreto? Estão parados lá, se amontoando ao longo dos anos. Quando que ela vai declarar essa coisa? Quando que ela vai decretar essa coisa? Ao falar sobre decretar, uma mulher estava tendo problemas e ela ouviu o irmão Oral Roberts dizer, você já ouviu isso antes provavelmente, Deus disse, eu creio, e isso resolve, está resolvido. Isso é uma coisa poderosa, certo? Deus disse,
Eu creio, está resolvido. Eu anotei similar. Eu disse, eu creio, está resolvido. Você viu isso? Você não viu? Você não viu a diferença? Você pensou que eu disse a mesma coisa, né? Eu não disse a mesma coisa. Deixa eu ler para você de novo. Deus disse, eu creio, está resolvido. Veja, se você pensa que eu estou falando a mesma coisa, mas eu disse, eu creio e aí está resolvido. Veja, alguém está falando. Ele disse a mesma coisa, eu não disse a mesma coisa. Agora, eu quero que você note também, cada área da sua vida pode florescer com os decretos. Lembra, nós estávamos falando sobre o decreto. Lembra com os versículos, né? O versículo qual é? É diferente de confissão e diferente de proclamação. Naquilo que é trazido através de uma garantia governamental, uma iniciação governamental. Em outras palavras, você tem o governo por trás do que você fala. Um decreto carrega muito mais autoridade do que a confissão e a proclamação. Veja, a pessoa que decreta, que está decretando, ela precisa ter um amadurecimento espiritual. Eu quero dizer apostolicamente e profeticamente. Para saber, eu não sou só um membro da igreja. O reino de Deus está dentro de mim. Eu tenho poder. Tem poder nas minhas palavras. Existe poder na minha oração. Você entende? Tem poder na minha fé. Sim, eu tenho um líder, mas eu também sou um líder. Eu posso andar pela fé. Você entende o que eu estou falando? Eu posso falar com Deus por mim mesmo. Você precisa fazer isso pessoal. Você precisa, esse Efésios 4, esse capítulo está sobre a nossa cabeça. O Word of Life Christian Center, todos que estão conectados conosco, todas as igrejas conectadas com a nossa igreja, está sobre as nossas cabeças. Isso é momento apostólico. É tempo de governo espiritual pleno. Todas as organizações têm que ser colocadas de lado, essas pessoas grandes que têm que ficar de lado, grandes nomes têm que ser colocados de lado. Nós temos que ver Jesus. E você precisa saber quem você é em Cristo. E você precisa parar de sentir pena de si mesmo. É só mais um desafio. Você tem a habilidade de chamar as coisas que não são como se fossem. Quando você fala sobre... Não é problema, montanha, quando você fala com a montanha, você não pensa na montanha, pensa na sua situação. Essa é a montanha que ele está falando. Olha para alguém e diga, eu estou ungido com uma unção de decreto. Agora, decreto significa, deixa eu concluir aqui. Um decreto significa cheio de garantia divina, ou cheio de garantia sobrenatural, ou cheio de Deus, cheio de Jesus. O que eu estou dizendo agora? Cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus. Tem garantia angelical de que se algo é decretado, os anjos não têm escolha. Deixa eu te falar, simplesmente decrete. Se você tiver medo, decrete mesmo assim. Eu estou dizendo isso agora. Isso é o que vai acontecer. Diga e preste atenção no que vai acontecer. Agora, nenhuma pessoa deveria sair daqui essa noite do mesmo nível. No mesmo nível. A razão pela qual eu estou falando. Vamos olhar, antes de eu concluir.
Vá para Gálatas capítulo 4. Ó, vamos lá, antes de eu concluir. Vamos ler rapidamente, por alguns minutos. É hora de mudança. Na minha vida, eu recebo a sua semente. Vê esses 7 versículos. Eu oro que o Senhor vai soprar em nós essa noite e nos dar uma ideia sobre como uma unção de decreto precisa haver esse crescimento, uma certa quantidade de amadurecimento espiritual. As organizações, denominações não podem segurar a gente no nível, elas seguram a pessoa no nível baixo. Você tem que fluir e deixar o Espírito te levar onde ele quer levar. Olha o versículo 1. Agora eu digo que um herdeiro, enquanto ele é uma criança, não difere em nada de um servo. Presta, está vendo isso, está vendo isso? Olha o que ele diz no final do versículo. Mesmo que ele seja o Senhor de tudo. Você está me dizendo que tem alguns lugares que eu não posso ir porque eu não cresci, ainda que seja Senhor de tudo. Agora veja o amadurecimento. Mas está debaixo de tutores e governadores, até o tempo apontado do Pai. Não para o resto da sua vida. Assim também nós, quando éramos crianças, estávamos em prisão debaixo dos elementos do mundo. Mas quando a plenitude do tempo chegou, Deus enviou seu Filho, feito de uma mulher, feito debaixo da lei, para redimir aqueles que estavam debaixo da lei, para que possamos receber a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho dentro de seus corações, clamando, Abba, Pai. Portanto, vocês não são mais um servos, mas um filho, são filhos. Você não é mais um servo, mas um filho. E se um filho... Então, um herdeiro de Deus. Você vê isso? Isso é o que o Senhor está falando para nós essa noite. Então, você for olhar Isaías 9, 6 e 7 sobre o governo. Veja, o governo não pode vir em plenitude, a não ser que Efésios 4, de 11 a 16 esteja colocado no lugar correto. Vamos lá, Efésios 4, 11. Porque, na verdade, o Efésios 4, 11, porque o 12 não pode se manifestar sem o 11. Então, aí, certamente, o 16 não aparecerá também. Então, Satanás ama chamar um apóstolo de verdade de impostor, porque ele não quer que a igreja veja o nível, essa esfera, que você, como um filho de Deus, é poderoso em você mesmo. Você não precisa estar vestido um hobby para ser poderoso, uma veste para ser poderoso. Eu treinei essa igreja tanta extensão em tanto que as pessoas que estão comigo aqui há anos e anos, elas sabem como lutar. Elas sabem como lutar a batalha da fé. Eu recebo muito poucas ligações. Eles sabem lutar por eles mesmos. Isso é quando você sabe que está fazendo o seu trabalho bem feito. Eu não quero um Jesus de segunda mão. Que tem que vir através de outra pessoa. Eu conheço Jesus por mim mesmo. Você está vendo isso? Então você sabe a diferença entre decretar agora, né? Quando você decreta algo, isso tem uma garantia governamental, celestial, espiritual, sobrenatural. E você sabe disso. Em outras palavras, quando você aprende as promessas de decretar, as premissas de decretar, suas palavras se tornam como as palavras de Deus. Então, você pode dizer, Isaías 55, 11, as minhas palavras não voltarão para mim vazia. Você pode dizer por você.
Que autoridade que Deus colocou em nós. E veja, nesses últimos dias, nós precisamos de pessoas como nós governando. Nós precisamos reinar. Não ter medo, não ter medo e repetir o que estão falando lá fora. Nós temos que falar vitória. Eu sinto o cheiro de vitória. E eu estou falando com um problema velho, problema antigo. Alguns têm orado por isso há muito tempo. Vocês confiam nisso? Vamos dar um louvor a Deus aqui por alguns minutos. Agradeça a Deus. Levante suas mãos e louve a Ele. Online, junte-se a nós. Que você tem uma unção de decreto sobre você. Você vai saber o que fazer, o que falar, como falar, da forma que falar e ter expectativa da manifestação completa. Chamar as coisas que não são como se fossem. Deus tem 3 coisas. Quando Ele criou o mundo, Ele tinha a voz dEle, Ele tinha o Espírito e Ele falou. É assim que o decretar faz. Assim como Deus criou o mundo, você vai saber criar seu próprio mundo, porque vai ser de acordo com a vontade de Deus. Aleluia, vem filho.